Já aconteceu de você sentir que algumas pessoas simplesmente não conseguem mais estar perto de você, e você não sabe exatamente por quê? Relações que antes pareciam sólidas começam a enfraquecer. Conexões que antes fluíam, agora travam. Silêncios surgem onde antes havia intimidade. E no fundo, mesmo sem entender com a mente, algo dentro de você sabe. Não é rejeição, é transição. O que está acontecendo não é o fim das suas conexões. É o início de uma nova vibração, uma nova frequência de alma que está se tornando cada vez mais evidente. E isso, inevitavelmente, redefine o que permanece e o que se dissolve. Neste vídeo, vamos explorar com a lente sensível e profunda da psicologia analítica de Carl Jung como a sua energia muda quando você se alinha com quem realmente é, e por que isso transforma silenciosamente todas as suas relações. Prepare-se para mergulhar em camadas sutis do comportamento humano, da espiritualidade e da alma. E se esse conteúdo já ressoa com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também está sentindo esse chamado interior. Quando Jung falava sobre o Self, esse centro organizador da psique, ele não estava se referindo a um conceito abstrato. Ele falava de algo vivo, pulsante, sagrado. O Self é a parte mais profunda de você, onde mora o que há de mais autêntico, luminoso e, ao mesmo tempo, sombrio. Quando você começa a viver mais a partir desse centro, algo muda. Seu campo energético, sua aura, começa a emitir uma frequência diferente. Uma verdade silenciosa, mas poderosa, que ecoa ao redor. Mas o mundo e as pessoas nem sempre estão preparadas para essa mudança. A maioria das conexões humanas se constrói em cima de contratos invisíveis, pactos silenciosos que dizem: eu me mantenho pequeno se você também se mantiver. Quando você rompe com esse acordo, quando começa a expandir sua consciência, honrar seus sentimentos, viver de forma mais autêntica, você rompe esses contratos. E algumas relações não conseguem suportar essa nova versão de você. Não porque você tenha feito algo de errado, mas porque sua frequência revela tudo aquilo que o outro ainda não está pronto para encarar dentro de si. Jung dizia que o inconsciente reage ao que ainda não integrou. Ou seja, quando você começa a viver com mais coerência entre o que sente, pensa e faz, quando sua alma começa a vibrar de forma mais alinhada, isso desperta algo nos outros. Às vezes, admiração. Às vezes, desconforto. Muitas vezes, resistência. Algumas pessoas vão se sentir naturalmente atraídas pela sua nova presença. Vão se inspirar, se aproximar, sentir que você é um espelho do que elas também desejam despertar em si. Outras, no entanto, vão se afastar. Vão projetar em você suas sombras não resolvidas, suas inseguranças, seus medos. Sua luz, sem intenção alguma de ofuscar, acaba iluminando o que o outro ainda quer manter escondido. É importante compreender, você não está fazendo nada de errado. Pelo contrário, está apenas sendo. Mas ser de forma plena é um dos atos mais revolucionários que existem. E isso se manifesta em gestos sutis. Você começa a não tolerar mais conversas vazias. Seu corpo rejeita ambientes onde há falsidade ou competição disfarçada. Você se sente drenado quando tenta se encaixar em lugares onde não há mais espaço para sua alma. Tudo o que não for real começa a te cansar. E isso não é arrogância nem rejeição ao outro, é o chamado da sua verdade interior. E então, naturalmente, o campo ao seu redor começa a mudar. A sua frequência, aquela que Jung diria estar enraizada no Self, começa a sutilmente alterar o campo energético dos ambientes que você frequenta. Algumas pessoas vão se sentir profundamente tocadas, mesmo sem saber por quê. Outras, inquietas. E algumas simplesmente vão desaparecer. E tudo bem. Há uma sabedoria profunda no que se desfaz sem esforço. Nem tudo o que termina é fracasso. Às vezes, é apenas liberação. Ciclos que se fecham para que outros mais alinhados possam nascer. Enquanto você caminha para dentro de si, vai percebendo que nem toda perda dói. Algumas, na verdade, aliviam. E esse alívio é o sinal de que sua alma está escolhendo com mais consciência.
Quando você começa a viver mais alinhado com o seu centro psíquico, com sua essência mais verdadeira, sua energia deixa de buscar aprovação. E isso muda tudo. Porque boa parte das nossas conexões foi moldada a partir da necessidade de ser aceito, amado, reconhecido. Mas o Self, esse centro que Jung tanto estudou, não quer ser aceito. Ele quer ser vivido. E viver a partir do Self é se tornar cada vez mais inteiro. E quando você se torna inteiro, naturalmente perde o interesse por relações onde só metade de você era bem-vinda. Esse é o ponto de virada. Quando sua frequência começa a vibrar a partir da inteireza, você para de negociar partes suas para se encaixar. Você começa a dizer não sem culpa, a se afastar sem drama, a respeitar o silêncio como um espaço sagrado. E isso redefine quem fica, quem vai e quem chega. Mas esse processo não é fácil. A solidão, a confusão, a saudade do que um dia foi. E Jung nos lembra que todo o processo de individuação, ou seja, de tornar-se quem se é, passa por momentos de ruptura. A borboleta precisa deixar o casulo, mesmo que isso custe a segurança do que era conhecido. Então, se você está passando por esse momento de redefinição nas suas conexões, saiba, você não está perdendo pessoas, você está encontrando sua frequência, e quem for capaz de ouvi-la, de reconhecê-la, de ressoar com ela, vai permanecer. Não por necessidade, mas por afinidade de alma. A frequência da sua alma, quando começa a se expandir, não apenas altera suas relações, ela reorganiza sua realidade. Tudo o que não estiver em harmonia com esse novo campo começa a perder o brilho. Lugares que antes acolhiam agora soam vazios. Palavras que antes confortavam agora parecem rasas, e aquilo que antes parecia fundamental agora parece ruído. Carl Jung dizia que o processo de individuação é um chamado à totalidade e que essa jornada exige coragem para romper com aquilo que já não nos representa. E talvez esse seja o momento em que você se encontra agora, em silêncio no meio do caminho, entre o velho que não serve mais e o novo que ainda não chegou por completo. É nesse intervalo entre o que morre e o que nasce que sua frequência começa a fazer escolhas silenciosas. Você deixa de insistir onde não há reciprocidade. Você para de explicar sua dor para quem não consegue escutar com a alma. Você se recolhe, não por fraqueza, mas por respeito ao que está florescendo dentro de você. E então, pouco a pouco, novas conexões surgem. Diferentes, sutis, muitas vezes sem alarde, são encontros de alma. Relações que não exigem máscaras nem defesas, onde o silêncio é confortável e a presença do outro não pesa. São vínculos que não pedem explicações, reconhecem. Não cobram coerência, acolhem o caos. Porque quando você vibra na sua frequência real, começa a atrair o que também é real. Não mais por carência, mas por ressonância. E isso pode parecer solitário no começo, porque nem todos acompanham, nem todos desejam ir tão fundo. Algumas pessoas amam a versão sua que já não existe mais e vão se afastar quando percebem que ela não está mais disponível. E tudo bem. Amar também é deixar ir quando o ciclo se cumpriu. Sua alma está afinando seus contornos, e toda afinação produz ruído antes de alcançar o tom exato. Mas confie. Há harmonia sendo construída no invisível. Há encontros sendo preparados. Há almas que estão, neste exato momento, vibrando a mesma frequência que a sua, mesmo que ainda não tenham se cruzado no plano físico. A verdade é que sua aura fala antes de você. Ela atrai, repele, acolhe ou protege. E quanto mais integrada estiver, mais verdadeira será a sua presença, mais autêntica será a sua energia. E mais profundas serão as conexões que surgirão a partir disso. Então não tema a reconfiguração das suas relações. Sua alma está apenas limpando o campo para que o novo possa florescer. À medida que sua frequência se estabiliza, você percebe que já não precisa mais se proteger tanto. Aquilo que antes gerava medo, ser mal interpretado, ser deixado, ser diferente, agora se dissolve na clareza de quem você é. O silêncio, que antes doía, agora cura.
A solidão que antes sufocava agora é espaço fértil onde sua alma respira. Carl Jung dizia que aquilo que negamos dentro de nós se volta contra nós a partir do mundo exterior. Mas quando integramos essas partes, as sombras, as feridas, os desejos ocultos, algo se reordena. E essa reordenação muda tudo. Muda como você se enxerga, muda o que você atrai, muda o que você tolera. A frequência da sua alma, então, se torna como uma senha vibracional, um código silencioso que só quem estiver na mesma sintonia poderá compreender. Não haverá mais esforço. Não será necessário se fazer entender. Quem for para ficar sentirá. E quem não for, simplesmente se afastará sem culpa, sem conflito, apenas como uma dança energética natural. E nesse espaço mais livre, algo precioso começa a emergir. A leveza. Leveza não como superficialidade, mas como verdade. A leveza de não carregar mais o peso das expectativas dos outros. A leveza de não precisar se explicar, de não precisar ocupar lugares que te diminuem, de não mais implorar por pertencimento, porque agora você pertence a si mesmo. A aura que antes se escondia atrás de máscaras, agora brilha com calma. Uma presença serena, mas firme. Um campo silencioso, mas magnético. Uma vibração que não grita, mas toca. Você se torna referência. Farol. Espelho. Para muitos, uma lembrança viva de quem eles também podem ser. E sim, haverá desconforto nos outros. Haverá afastamentos, haverá estranhamento. Mas isso não é sobre rejeição, é sobre purificação. Sua energia limpa o campo. Sua frequência filtra, e só permanece o que é real. No fim das contas, você não precisa de muitos, precisa de verdade. E a verdade é magnética. Ela atrai sem esforço, sustenta sem controle e permanece sem precisar ser explicada. Aqueles que ouvirem sua frequência virão. E quando vierem, reconhecerão em você o que também pulsa neles. Haverá encontros onde antes havia desencontros. Haverá comunhão onde antes havia solidão. Haverá lar mesmo sem endereço fixo. Então, honre o processo. Confie na frequência que você carrega. E lembre-se, quando sua alma vibra de forma autêntica, ela não pede, ela chama. Ela não convence, ela convida. E quem for da mesma música vai ouvir. Se esse conteúdo tocou sua alma, curta o vídeo. Compartilhe com quem você sente que precisa ouvir essa mensagem e me conta nos comentários. Você sente que sua frequência tem mudado suas conexões? Escreva: minha alma está afinando. O campo. Esse será o nosso código silencioso. Quem souber vai sentir. Nos vemos no próximo mergulho. Até lá, cuide da sua energia como quem cuida de um templo, porque é isso que ela é.